Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um Competência e Empregabilidade. Eu sou o professor Sidney, gestor das áreas de carreira e Departamento de Egressos do Centro Universitário Internacional Uninter. O programa Competência e Empregabilidade vai ao ar todas as segundas-feiras aqui pela ISTV, TV Profissão, e pelo Facebook e YouTube lá da Escola Superior de Educação. Nosso programa sempre voltado às competências, habilidades, enfim, o que este curso ou os cursos de fato têm aí trazido para o seu processo de formação. As suas competências, os cenários, enfim, aonde que nós estamos inseridos, quais são os profissionais e o bacana deste programa que a gente pode ter de fato essa questão multidisciplinar de áreas, de professores, de cursos, de que uma forma, porque muitas vezes quando a gente entra lá na faculdade, poxa, vou fazer esse curso, vou estudar essa disciplina, mas às vezes as disciplinas que a gente estuda, de alguma forma, em algum momento, isso também tem uma ajuda e um impacto em outra disciplina, em outra área de formação. E hoje nós temos aqui um tema muito bacana para a gente tratar. Muito bacana porque é muito atual, algo que vai acontecer logo, logo. Você já parou para pensar no que é uma Olimpíada? O que ela representa? Quais são os impactos que a Olimpíada traz, seja no seu campo, aonde é executado todo esse processo? Porque a gente está falando de um encontro global, nós estamos falando de nações. O que será que venha representar essa Olimpíada? Mas, e aqui na ponta, nosso país, quando está também se preparando para esses Jogos, nós temos também que trabalhar essas questões locais e regionais. E a Olimpíada, de fato, é um grande evento, porque a gente está falando de um evento que nós trazemos nações do mundo todo. Nós trazemos questão, e eu gosto muito, a gente fala de impacto, mas a gente também tem que trabalhar a questão de ganho. A gente tem que trabalhar essas questões culturais, porque é o mundo falando com o mundo. E aí, muito bacana a gente poder trazer para o debate, de fato, o tema Olimpíada e os profissionais, né? Os profissionais que estão envolvidos, porque a gente fala numa cadeia. E quando a gente fala competência, empregabilidade, quem é essa cadeia logística, os profissionais envolvidos? Enfim, um grande evento a nível mundial. E para falar sobre o assunto, doutores especialistas na área. Professora, hoje temos aqui no estúdio, temos a honra de estar com a professora Franciele, professora Renata, professora Graciele ali, ambas com as suas áreas de formação, mas também todas turismólogas, e aqui sob o comando da professora Renata, né, que eu falei para a Renata, falei, vocês vão tratar isso. Não, Renata, tem muita geociência envolvida nesse meio, tem muita questão ambiental, tem a questão de geografia, tudo da sua área, mas a gente vai compor essa mesa aqui. Professora Renata, primeiramente, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no Competência e Empregabilidade. Muito bem, obrigada, Sidney, que bom, né? Eu acho que essa parceria que a gente sempre tem, né? Hoje eu quero agradecer, então, tanto o Sidney, gente, que além de ser o âncora aí da nossa programação ali do Competências e Empregabilidade, também é turismólogo de formação. Então, obrigada, Sidney, por essa parceria, né? Acho que é uma temática relevante, nós estamos a menos de 15 dias, né, das Olimpíadas, então é um tema que a gente precisa discutir, debater, né? E o tema é justamente isso, Olimpíadas e seus impactos locais e globais. Para, né, apimentar ainda mais a nossa conversa, nós temos aí duas profissionais que são também da área de turismo, né? A professora Franciele, que é aqui da área das geociências, é uma mestranda que tem turismo, né, Sidney, e geografia, e nossa convidada aí do dia, que prontamente aceitou o convite, a professora Graziele, que tem uma caminhada, toda uma trajetória na área do turismo, também é turismóloga, ou seja, né, eu estou com 3 turismólogos aqui. E essa relação, Sidney, que nós temos da geografia com o turismo. Então, quando a gente fala de Olimpíadas, automaticamente, né, não tem como
não relacionar a geografia com o turismo, né? Com as Olimpíadas, enfim, né? Com todas as questões aí relacionadas que a gente vai discutir nesse nosso programa. Então, que bom, né? Obrigada pelo convite. Tenho certeza que o programa será um sucesso para a gente poder mostrar um pouco de tudo isso, né? E eu gostei muito quando você falou, Sidney, o mundo falando com o mundo. Bacana isso, né? Então é um encontro aí de todas as nações. Então vamos lá para a discussão. Obrigada, né? E seguimos aí então. Muito bem. Professora Franciele, primeira vez aqui no estúdio, seja bem-vinda. Como bem colocou a professora Renata aí, doutora no assunto, vamos tratar um pouquinho desse cenário, muitas vezes que a gente, o telespectador, ele de fato, ele se planeja ou estar frente à televisão ou estar frente a um estádio, mas ele não entende o que tem por trás de todo esse grande movimento aí, né, professora? Vamos falar. Obrigado, professora, seja bem-vinda. Obrigado, professor Sidney, né? Boa tarde a todos, né, que estão nos assistindo, então, nesta tarde. Quando a gente fala desses mega eventos, que, né, são esses eventos esportivos, a gente não pode deixar, né, de relacionar toda essa cadeia, né, que se envolve dentro, né, em relação à organização desse evento. Então, não é só o turista que chega lá para apreciar, né, os esportistas, né, enfim, mas é toda uma cadeia envolvida, né, e a gente analisar e discutir um pouco disso também acho que é bastante importante e relevante, né, nesse momento que estamos há poucos dias, né, de iniciar aí o grande, né, evento global, né, dos Jogos Olímpicos. Bacana. E aí a gente pode ter a honra de ter conosco também a professora Graziele. Professora Graziele, já tive a honra de estar com ela em outros eventos, mas uma doutora em tecnologia e sociedade, né, com turismóloga, falando do assunto, de fato, hoje a gente, por isso que eu gosto, eu falo assim, gente, olha a beleza que é fazer isso. Eu estava anterior a esse programa, do programa da semana passada, falando sobre a questão do papel da economia com a matemática, professores de áreas distintas, mas ao mesmo tempo casados. E hoje a gente tem a honra de ter aqui uma turismóloga que entende um pouco de tecnologia e de sociedade, que vai trazer para a gente aí um cenário olímpico. Boa tarde, professora Graziele. Olá, boa tarde, professor Sidney, professora Franciele, professora Renata. Agradeço o convite e a oportunidade de falar com vocês nesse programa, falar um pouquinho sobre as Olimpíadas, o reflexo disso para o turismo, né? E vamos pensar juntos, vamos refletir juntos a respeito dessa temática. Espero que a gente tenha boas conversas e principalmente bons frutos, que a gente coloque aí o nosso telespectador para refletir sobre esse tema. É um prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Bacana. Né? E a gente, de fato, a gente tem, né, professora, vou falar com você aqui, que está aqui comigo, né, mas já estendendo aos nossos convidados, a gente sempre procura, a gente sempre tem na mente, fala assim, puxa vida, vai sediar uma Olimpíada, mas acho que antes de sediar uma Olimpíada, a gente até falava nos bastidores, a preocupação que essa Olimpíada desse ano traz, que é muito interessante, né, professora? Porque a gente fala num mundo globalizado, onde a gente tem encontro das nações, mas a gente sempre também traz um modelo do negócio, né? E essa Olimpíada, ela está muito preocupada com a questão da sustentabilidade. É isso mesmo, professora? Então, o que a gente percebe, né, lendo as notícias, é que o que se busca, né, nessa Olimpíada é a mais sustentável realizada até hoje, né? Se será, nós vamos, né, ler aí, né, os resultados, né, os dados, as informações, as notícias posteriormente, né? Mas o que a gente vê é um esforço, né, da prefeitura, né, de Paris até em realizar essa Olimpíada sustentável, claro, do país como um todo. E acho que esse é o grande
é o grande movimento atual, né? A busca da sustentabilidade, né? Então, acho que é importante, né, essa característica, né, que eles estão buscando, né, em relação à infraestrutura, né, o gasto mínimo com a infraestrutura, a questão, né, da emissão, né, de poluentes, de gás carbônico, né, em relação ao efeito estufa, né, que a gente tem ouvido muito falar, né, sobre o aquecimento global, enfim. Então, acho que essa questão também é importante, né, o investimento aí no transporte público para, né, que as pessoas se desloquem, né, e tenha esse mínimo impacto na emissão. E também em relação à infraestrutura como um todo, né, que eles comentam que a emissão dos gases tem sido a mínima, né, até hoje, né. Acho que isso é importante, né, no momento atual que a gente vive de crise climática, vários impactos que a gente tem acompanhado, né, em escala global, né. A gente viu muito aqui no Brasil, agora recentemente a questão do Rio Grande do Sul, que se relaciona muito, né, à crise climática global. Então, acho que essa questão da sustentabilidade, né, não só em relação à emissão dos gases, mas como um todo, acho que é bem importante, né? E não só também a sustentabilidade ambiental, mas social, né, cultural, enfim, todos os tripés que a gente pode considerar em relação à sustentabilidade. Bacana. Ô, Eu professora Grazi, aí, pois não, pode gostei. falar. Não, Sidney, desculpa, eu queria aproveitar a fala da professora Claro. Fran, né, e colocar esse tripé da sustentabilidade também, né? Quando a gente fala em eventos, em mega eventos, como é o caso das Olimpíadas, que está se aproximando, é, anteriormente a Fran também mencionou, né? E essa relação que a gente está falando de um evento, um mega evento, e ele por si só tem por característica outros eventos, né? Que compõem esse mega evento. Então, imaginem vocês, são várias cadeias de eventos acontecendo que se somam nesse mega evento, né? Então, eu estava acompanhando nas notícias, são mais de 329 eventos acontecendo de forma simultânea nesses 15 dias, nesses 16 dias de competição. Então, são muitos eventos. E além disso, Sidney, um outro elemento para a gente refletir aqui juntos é que a gente fala da sede, né? A cidade sede ser Paris, mas a gente tem um envolvimento de mais de 700 cidades na França e região da Europa, né? Ali o entorno de Paris, que também receberam investimentos para conseguir atender a recepção desses turistas. Então, só para dar uma dimensionada, né? Além dos 10 mil atletas, são mais de 200 comitês olímpicos presentes, são cerca de 6, 7 mil jornalistas fazendo a cobertura. Então, a gente começa a colocar essa dimensão toda num espaço que é pequeno, né? O grande centro é Paris, apesar das competições também acontecerem no entorno, como eu comentei, mas a gente está falando da recepção de muita gente, né? A expectativa é acima de 16 milhões de visitantes na cidade e na região. Então, a gente está falando de um montante muito grande de pessoas sendo recebidas num espaço, num território pequeno, relativamente pequeno, e aí esse eixo da sustentabilidade, como a gente está nomeando aqui, ele ganha uma dimensão também global, né? E tendo em vista, como a Fran muito bem colocou, os elementos da problemática ambiental, as questões com a emissão de carbono, então isso tudo está no holofote do mundo, né? E um mega evento, ele precisa estar atento também a essa relação. A gente, apesar de não conseguir cumprir com todas as metas em relação à sustentabilidade, o comitê organizador pretende, né, ser um evento com baixa emissão. E aí eles têm algumas vantagens que a gente pode colocar em relação ao ambiente, né, em relação à distribuição, em relação à sustentabilidade também do território e todo o entorno, a sustentabilidade social, porque
geração de divisas e de receitas, elas vão acabar se espalhando, né, então elas vão ganhar também, uma amplitude um pouco maior, porque são mais de 700 cidades envolvidas, então também a receita vai circular e a sustentabilidade econômica. Eu acho muito legal, a gente pensar nessa sustentabilidade para além das questões climáticas, não que elas sejam inferiores, né, absolutamente, mas para a gente pensar a sustentabilidade de grandes eventos, eventos desse porte, nessa amplitude como a Fran bem, trouxe, essa reflexão da gente incorporar na sustentabilidade ambiental também os elementos aí, do território, os elementos da população local, os elementos também dos fatores econômicos, né, e estarem distribuídos nessa condição. Só para a gente destacar e também colocar essa dimensão, né, o tamanho desse mega evento e a expectativa. E aí, a partir disso, eh a gente tem, muitos impactos, né, muitos impactos, tanto positivos quanto negativos. E quando a gente para perceber o volume de pessoas chegando nessa cidade, nessa região, certamente o a população local vai sofrer um grande impacto de mobilidade, de transporte, né, enfim, isso para falar o mínimo, né, mas com certeza não tem como chegar um grande número de turistas nessa região, nessa pequena região, e não trazer impactos, né, e acho que também vale a pena a gente colocar mais isso para a gente pensar e discutir aqui nessa mesa. Bacana, né, professora Renata? A gente já abre o cenário, e aí o bacana da fala da professora Grazi são, de fato, esses números em termos de geografia que, quando a gente pensa Olimpíada, olha o que a professora Grazi traz para a gente. Que bacana isso. É um ganho, mas é um ganho para esta comunidade, para esse país, né? Por isso que a gente sempre fala assim, nossa, mas estão se discutindo, vai ter o evento X, vários países se candidataram, porque existe toda uma lógica, existe todo um planejamento para, de fato, entender que aquele evento não é um evento daquela cidade em si. Olha os números que a professora trouxe aí, o número de cidades, países, o seu entorno, como é que atende essa questão aí de mais de 16 milhões de pessoas num evento como esse. Aí, professora Renata, de fato a gente entende que são várias áreas envolvidas no processo que traz um entorno de um evento, mas esse evento, além de ser globalizado, ele também amplia o processo de mão de obra, né? Isso. Então, Sidney, acho que é importante o que as trouxeram, né? Porque antes do evento iniciar em si, tem toda uma organização, né? Uma preparação. E aí a gente pensa na infraestrutura das cidades, ou das cidades, como a professora Grazielli também trouxe aqui. Ou seja, é necessário, né, que, né, a cidade sede, todas as cidades que estão, né, envolvidas no processo, elas possam organizar a sua infraestrutura. Então, a forma do transporte, a própria questão, né, eu estava vendo que bacana isso, né, nos metrôs, enfim, todos os sistemas de transporte público, eles pensaram uma forma excepcional de receber o turista e, ao mesmo tempo, fazer as traduções simultâneas em todas as línguas. Então, é algo que até então, né, nós não tínhamos. E, ao mesmo tempo, né, para além das questões aí econômicas, que a professora Grazielli muito bem coloca, né, gente, pensar numa Olimpíada e, ao mesmo tempo, uma parcela significativa, ou a maior, né, parcela possível da população também, né, ser, né, de alguma forma impactada de forma positiva, eu queria trazer aqui uma questão do próprio Rio Sena, né, porque a característica, o diferencial também é o quê? Houve toda uma preocupação, né, em reorganizar, em reestruturar, em revitalizar o Rio Sena para que, de fato, né, as competições, a própria abertura, né, ela possa acontecer
numa área externa que, né, será o Rio Sena. Então, né, com toda a sua trajetória e todo o seu olhar, um espaço de turismo, mas que agora, né, ele foi revitalizado. E veja, né, eu trouxe aqui os dados, foram 7,3 bilhões de euros, né, que se a gente traduzir aqui para o nosso sistema aqui brasileiro, é 1,4 bilhões, né, de reais investido na revitalização. Então, isso depois acaba ficando para essa população que até então nós não tínhamos um Sena tão limpo, tão despoluído. E vendo, Sidney, professora Grazielli e professora Franciele, o trabalho que foi feito, né? Como que foi pensado todo esse processo de revitalização. E isso se aplica às demais, né? As demais áreas, os demais espaços, né? A gente sabe que é um país de primeiro mundo, que já está muito avançado nas questões, né, de infraestrutura, mas, né, para receber, né, tanta gente, né, num curto espaço de tempo, é necessário sim uma reorganização melhor. Então, como que essa cidade ela vai ser pensada, ela vai ser planejada, ela vai ser reorganizada para de fato atender não só, né, as delegações, toda aí a parte aí dos jogadores, enfim, de quem for competir, mas também turista e a população local, porque a população local, né, do dia para a noite vai receber um boom aí expressivo de população e é necessário estar preparado para isso, né? Então, acho que isso é interessante também da gente trazer aqui para o debate. Eu queria voltar para a professora Grazielli. Professora, quando a gente fala em sociedade, e aí a professora Renata colocou a questão dessa sociedade, porque nós temos aqui várias situações, né? E hoje a gente tem um movimento na Europa que eles estão trabalhando, assim, em algumas cidades, a gente viu semana passada em Barcelona, principalmente na Espanha, que com grandes eventos de turista, tem um impacto na sociedade local. Como é que é a preocupação? A gente está falando de impacto. De fato, um evento como esse tem um grande impacto na sociedade local? Isso é um processo que pode ser revertido? Isso tem que ser combinado? Como é que a professora vê, vocês verem isso nesse momento? Existe, né, um movimento contra o turismo que a gente chama o turismo de massa, o overturismo, que é esse deslocamento de grandes volumes, né? Isso já, historicamente falando, o turismo vem lutando, a área de turismo como um todo vem lutando, porque esse turismo é um turismo que a gente entende que ele é predatório, né? Ele traz muitos incômodos para a população local, obviamente por seu volume. Então, existe toda, na trajetória histórica do desenvolvimento do turismo, uma corrente muito forte que vem lutando contra esse tipo de prática, né? Um mega evento esportivo, ele traz isso por consequência, né? Então, algumas ações são muito importantes de serem tomadas e eu percebo que o governo francês, né, o governo do país, vem, apesar de ter passado por processo eleitoral recentemente, mas vem também trazendo essa conscientização, esse processo de sensibilização da população local em se envolver nesse evento. Então é um período curto de tempo e onde eles pedem que, dentro das possibilidades que a população permaneça em casa, né, em home office, trabalhe e saiba que esse volume, né, evite os grandes locais aí, então está sendo noticiado, né, e esse processo de sensibilização vem acontecendo para que os danos da população, principalmente com a mobilidade nos grandes centros, ela seja diminuída. E saber, assim, eu acho que o principal trabalho dos organizadores dos eventos e das próprias políticas do governo e do comitê organizador como um todo, é de mostrar para a população que o evento é por um período, né, então e depois disso as pessoas vão se deslocar. E além disso as pessoas injetam divisas de forma direta na economia,
né? Então, apesar dos danos aí com a mobilidade, o grande volume de turistas ocupando os pontos turísticos das cidades, isso é normal, é comum esse grande volume acontecer, mas eles vão embora, né? E os benefícios vão permanecer, como a professora Renata trouxe, né? A limpeza, o investimento na recuperação, né? E na revitalização do Rio Sena. Esse é um benefício que vai permanecer. Então, a gente tem que trazer esse para, principalmente quem está organizando os eventos aí que acontecem dentro dos Jogos Olímpicos, em mostrar para a população local e enfatizar o legado que esses eventos trazem, né? Além da geração de emprego e a injeção direta de divisas, né? Então, os turistas internacionais que chegam nesse país, eles não, os investimentos são diretos, eles estão consumindo no comércio local, eles estão aproveitando os restaurantes, eles estão ocupando esses espaços, eles estão comprando lembrancinha, então, quer dizer, é uma injeção direta na economia da cidade. Então, o foco principal, né, saber que esse é um período de tempo, né, e que, é claro, o turista vai, além disso, a imagem da própria cidade, do próprio país, é um outro elemento importante que é trabalhado nos mega eventos, porque a publicidade ela permanece dos Jogos Olímpicos por muitos anos, né, então a imagem daquela cidade, a estrutura, o desejo de quem não está lá participando em conhecer, isso permanece por um longo período, né? Então, trabalhar com esse debate, com essa informação, com esse conhecimento para a população local, que apesar dos transtornos de infraestrutura, né? Então são obras, canteiros de obras na cidade como um todo, nas cidades envolvidas como um todo, então isso tudo, claro, causa um certo transtorno para quem mora nessa cidade, mas isso é um período, né? E isso vai passar. Então, e aí depois esse benefício da modificação na estrutura, isso é que vai permanecer com a população local, né? E o fluxo de turista, depois que for embora, né? Um outro fluxo permanente de turista. É claro que a gente está falando aqui de Paris, da França, que já é um país que recebe muitos turistas e sabe da importância econômica que o turismo tem, né? Então, eu acho que está mais nesse debate de conhecimento, Sidney, né? E saber que esse tipo de turista, o turista que vem para participar dos mega eventos, ele vem com recursos financeiros para fazer gastos e permanecer, né? Com um padrão muito bom, vamos dizer assim, né, de gastos e de consumo nessa cidade. Então, isso vai permanecer. Eu acho que o trabalho é informar, né, e educar de uma certa forma para o legado do evento. O evento em si ele vai ocorrer, vai trazer transtornos, obviamente, na mobilidade, principalmente, e aí ações, né, de intervenção nessa mobilidade são importantes. Então, não utilizar o metrô em horário de pico, né, ou nos horários principais que estão acontecendo os eventos, buscar por meios de transporte alternativo. Então, isso tudo vai acontecendo, são ações que estão embutidas nesse processo aí de sensibilização da população. O que a gente espera? Que a população se atente, né, e volte para aquilo que é positivo, porque o negativo, sem dúvida, vai acontecer, né? Então, a gente tem que sempre tentar educar essa população para o benefício e legado que vai permanecer junto dela durante o restante da vida, né? Ô, Renata, a Grazi trouxe duas falas bem importantes, que é a gente vê um cenário que a prática da França e países europeus que eles têm no receber turistas, né, porque são um dos países que mais recebe turistas no mundo, em função de como é que ele se projetou aí para este campo, para receber esses turistas, enfim, dos atrativos que Paris, a França, tem. Mas aí, Renata, a gente também tem aqui uma situação que é a reeducação, né? Quando a professora Grazi traz ali que a gente fala qual a influência que o turismo, que os Jogos Olímpicos traz para a população.
nós temos uma influência, aqui nós temos, a Renata, a Grazi colocou uma questão logística, por exemplo, né? Nós temos, por que existe essa preocupação? Eu fiquei pensando, poxa vida, mas por que eles têm que tentar diminuir o número de pessoas no metrô? Porque nós estamos falando de Jogos Olímpicos, que é diferente que eu vou fazer turismo, que eu posso pegar o metrô, que eu posso visitar um parque, não sei o quê, porque é tudo muito cronometrado, né? O esporte, ele tem atividade que acontece naquele dia, naquele horário, e são atletas do mundo inteiro. Então, de certa forma, a gente começa a entender também aqui um planejamento de logística, né, professora Ana? E esse planejamento de logística, como a professora Grazielli colocou, começa muito antes, né, Sidney? Então, se a gente percebe que já é um país que tem toda uma organização da infraestrutura, né, e ainda assim há uma preocupação e um cuidado em informar a população, tá? Então, por mais que o transporte público, ele seja um transporte público, né, que de fato atenda a população, tá? Eu tenho vários tipos de transporte público, né? Quando eu penso na questão da mobilidade urbana em Paris, no seu entorno, enfim, mas mesmo assim, dado o volume de população, então, né, há essa preocupação do governo em informar a população, né? Porque, de fato, é como você colocou, é aquele horário, aquele momento, né? Por mais que os atletas eles estão concentrados em suas vilas olímpicas e tudo mais, mas o transporte ou, né, os espaços de competição muitas vezes não são, né, os mesmos onde eles estão hospedados. Então, automaticamente há esse cuidado, né, do governo francês como um todo em pensar isso, né? E isso passa pela informação, obviamente, né? E quando eu queria resgatar um pouquinho, Cid, nessa questão ambiental, porque eles querem, de fato, serem vistos como, né, o primeiro país né, a ser visto como sustentáveis. Então, desde a iluminação nas arenas, nos espaços de competição, mais de 50% com energia, né, solar para não poluir, né? Os descartáveis estão proibidos nos restaurantes, nos espaços, para os próprios, né, jogadores, enfim, para os atletas também, né, nada de descartáveis, então fizeram parcerias com empresas aí enfim, da água, do refrigerante, para que também não se usem descartáveis. Ou seja, essa marca que a professora Grazielli bem colocou, que esse legado, né, que fica, né, pós-Olimpíadas, de fato, o país está muito preocupado. Então, com certeza, né, vai aumentar ainda mais a quantidade de turistas depois, né, das Olimpíadas, em função desse cuidado que, né, o país tem. Então, levando muito a sério, né, as questões aí de cunho ambiental, que automaticamente elas reverberam na questão econômica, né, de aplicação de recursos, ao mesmo tempo na questão social. Então, não tem como dissociar, né, todas essas questões quando a gente pensa na Olimpíada. E que bacana, eu acredito assim, Sidney, que isso é um pontapé inicial, né, porque os demais países que irão sediar as próximas Olimpíadas, com certeza eles vão precisar de uma atenção ainda maior, né, de uma preocupação ainda maior com, né, o que está sendo posto hoje por Paris, né? Então, automaticamente, o grau de preocupação com, né, os que virão também, né, eles acabarão sendo maiores. E isso é bom, né? Porque quando a gente pensa no esporte, o esporte para além, né, da competição, mas o que isso reflete de forma positiva. Professora, a Renata traz, de fato, esta questão da sustentabilidade que quanto menos impacto a gente poder gerar, na sua fala inicial, como a gente vê a projeção lá nas questões ambientais. Eu acho que quando existe essa preocupação e, de fato, e aí, como eu falei, é o encontro do mundo dos mundos, é uma boa referência num momento desse, né, professora? Visto que hoje a gente só vê situações catastróficas e aí você traz um evento como esse
porque Olimpíada, ela não é... Porque é diferente de você ter um cenário de Copa do Mundo. Copa do Mundo, ele é específico para um público, né? E a Olimpíada, hoje, você tem a diversidade dos esportes. Então, ele é para todos os públicos, né? Sim. Quando a gente, né, pensa nesses mega eventos, como as Olimpíadas, então a gente não pode, né, deixar de relacionar com essa diversidade de público, né? Porque são várias, o mundo todo envolvido e diversas personalidades, diversas, né, pessoas que estão ali envolvidas, né, nesse mega evento. E assim, eu gostaria de resgatar um pouquinho do que a professora Renata comentou, né, em relação à sustentabilidade, a energia, né, utilizada, que é principalmente fonte renovável. Eu li também alguma notícia relacionada à questão do ar-condicionado, né, nas acomodações dos atletas que não têm. Então, a infraestrutura desses locais foi pensada já para que seja confortável, né, termicamente, né, falando, inclusive no verão quente, né, que é agora na Europa. E aí algumas comitivas, né, enfim, alguns países estavam querendo implantar o ar-condicionado, né, para que fique mais adequado para as suas equipes, e aí a prefeitura estava pedindo para que não fizessem, para que confiassem na engenharia, né, e na ciência, porque foi tudo pesquisado e planejado, né. Então, acho que fiquei bastante curiosa em relação a isso, né, se isso realmente não sei se uma dúvida, né, se isso realmente vai ser adequado, né, ao calor, assim, né, da Europa agora, né, na época de verão, se realmente vai funcionar, né, porque quando a gente, claro, né, que a gente confia, enfim, na ciência, né, mas a gente sempre fica, mas será que vai funcionar mesmo, né, sempre como é algo, assim, inovador, inédito, que, né, assim, que a gente ouve falar, sempre fico, né, pensando, e será que vai ser? Né? Será que vai, né, realmente? Será que vai ser a mais sustentável? Mas a gente espera, né, que aconteça como planejado e que isso seja um reflexo para os próximos, né, eventos, enfim, não só eventos, mas em uma cadeia global, né, que isso possa refletir. E quando a gente fala também, né, Sidney, nesses impactos, né, a gente tem os impactos positivos e os impactos negativos, né, de que esses grandes eventos ocasionam. E aí eu me pergunto também em relação ao processo de gentrificação, que a gente sempre ouve falar que acontece, né, em determinado lugar, enfim, e vê acontecer também. E aí eu me pergunto se lá, né, também aconteceu esse processo, ou se está acontecendo esse processo. E acho que também queria deixar essa dúvida para os professores que estão participando, né, qual é a opinião delas, né, em relação agora a esse evento realizado em Paris. Então... E para você, Graça? Essa é uma discussão muito boa, né, quando a gente coloca, a gentrificação e o turismo, quando a gente aproxima isso, né, e obviamente a gente já percebeu alguns movimentos, eh, na Europa especialmente, né, como o Sidney citou anteriormente, né, na fala dele, essa transformação do espaço urbano, que é uma característica, né, da gentrificação e esse encarecimento dessas ocupações, eh, elas acontecem pelo próprio movimento turístico, né, isso é um impacto negativo do turismo. Se o turismo for
colocado como principal renda ou se ele for aí o eixo norteador, como é o caso de algumas cidades na Europa. Eu acho que o principal, e aí a população local se posiciona e a gente tem uma redução, né, ou pelo menos uma intenção de redução de locação em curtos períodos, como é o uso do Airbnb, aquele aplicativo de locação de imóveis por períodos curtos, que é muito comum no mundo todo, né, e na Europa e Estados Unidos. Então, tem algumas grandes cidades que já se posicionaram pelo recolhimento de imposto, pela deteriorização dos espaços urbanos, né, que são causados por essa locação curta e em grande proporção. Essa é uma discussão complexa, né, teria que ter aí um programa só para a gente discutir esse impacto, né, especialmente nos grandes eventos, como é o caso. Eu acho que a gente está entrando, como a gente já veio comentando, numa construção, né, e num panorama, a gente está colocando os eventos, os mega eventos esportivos, né, as Olimpíadas, a Copa do Mundo, as Copas, enfim, de um modo geral, a gente está colocando com esse movimento da França e dessa Olimpíada de 2024 num novo patamar, principalmente em relação à sustentabilidade, mas também esse patamar que vai trazer um reflexo para a gente poder avaliar depois que o evento ocorrer, né? Se de fato foi efetiva as ações de sustentabilidade, se de fato foi efetiva a sensação e o conforto térmico dos atletas, isso tudo a gente vai poder debater lá no futuro. Mas, de qualquer forma, eu acho que vale a pena a gente pensar que novas competências estão sendo adquiridas pelos profissionais que estão envolvidos, né? Tanto na parte da engenharia, quanto na parte da logística, quanto na parte do turismo, né? A gente tem uma exigência por uma competência ainda maior. E se o sucesso for um reflexo das Olimpíadas de 2024, a gente vai colocar todos os grandes eventos num novo patamar, e não só os eventos, né, mas a exigência, a influência que os jogadores e os competidores têm em seus nichos, em seus públicos, né, isso tudo vai ser reverberado também de uma forma positiva. Então a gente espera, né, apesar do desafio da gentrificação, como a Fran trouxe para a gente debater, e apesar dos desafios da mobilidade, dos desafios de um grande volume de turistas invadindo um pequeno espaço, esses desafios que são próprios do movimento turístico, a gente espera que isso tudo ganhe um novo patamar de discussão e que isso atravesse para uma esfera muito positiva, né? Que a gente tenha essa exigência, essa premissa das questões sustentáveis em qualquer evento. Acho que isso já vem sendo flertado na cadeia do turismo, na cadeia das organizações de eventos, e a gente espera de fato que as Olimpíadas de 2024 traga um divisor de águas, né? E que novas políticas sejam incorporadas aí nas organizações de eventos, especialmente para a população local receber um pouco mais de conforto durante esse período, né? Os desafios eles vão existir, os impactos negativos também vão acontecer, né? Certamente, quando há turismo, sempre há impacto, né? Tanto positivo quanto negativo. Eu acho que o nosso olhar aqui tem que ser para os reflexos positivos. E aí, chamar atenção para essa habilidade, para essa nova competência que vem se caracterizando para todas as pessoas que estão envolvidas nos eventos, né? Nas organizações, no comércio local. Então, como atender, como eu preciso estar atualizado, como o meu idioma, como a importância de falar mais de um idioma em cidades turísticas, como é importante a gente valorizar o comércio local, o pequeno comerciante, além das grandes redes, né? Então, isso tudo vai fazer uma diferença, e a gente, é claro, vai poder avaliar os impactos mesmo depois que o evento acontecer. Fico aqui na torcida para que as Sim. competências e a modificação, né, aconteça de forma positiva, muito maior do que negativa.
E o bacana quando a gente fala do ganho, porque a gente tem perdas e ganho, mas eu gosto também de jogar mais com ganho, né? Porque a gente fala num evento, num espaço de 15 dias, mas 15 dias de fato onde acontece a festividade como um todo. Mas a gente sabe que o turista como um todo, e a gente fala aí, porque nós temos uma parcela da população, nós que somos da área do turismo, sabemos que existe um número da população que tem por hábito fazer suas viagens durante a sua vida como um todo. E o turista como um todo, ele sempre tem o turista do evento da Olimpíada, mas tem o turista que vai buscar um processo de melhoria. Já estive na França algumas vezes, mas ali a professora Renata falou assim, quem sabe o exemplo do que acontece, que está acontecendo hoje no Rio Sena, quem sabe isso daqui a pouco não pode ser uma ação positiva que venha trazer para nós aqui, porque nós temos, puxando um pouco, por exemplo, São Paulo. São Paulo é uma capital que produz grandes eventos, principalmente corporativos. E nós temos um problema terrível que se chama o Rio Tietê. Quem sabe um exemplo de como isso, porque tecnologia, gente, hoje tecnologia é algo que a gente não retém, a gente repassa. E o que a gente está entendendo aqui no dia de hoje, que de fato o que a França quer, ela quer sediar um evento, lógico, Olimpíadas é bacana, brigou por isso, mas também sair do cenário francês para um cenário, uma projeção internacional. E aí é compartilhamento. É isso, professora Renata? Então, Sidney, até o tema da nossa conversa aqui, né? Olimpíadas e seus impactos locais e globais. Então, como a professora Grazielli colocou, eu acredito muito nesse pontapé inicial, né, do país sede em pensar todas essas estratégias, e embora a gente só vai poder avaliar pós, né, pós-Olimpíadas, mas de fato eu acredito que é uma mudança, né? É um divisor de águas, e por que não a gente aplicar isso também no nosso país, né? Porque os impactos locais. Então, por que não pensar em fazer um processo de recuperação no nosso Tietê, outros, né, grandes rios aí que cruzam, né, as nossas capitais aí, de todo o nosso país. Então, eu acredito que, né, embora, né, nós tenhamos aí realidades distintas, mas nós também precisamos pensar no nosso país, que nós temos condições, nós temos tecnologia, nós temos, né, grandes universidades aí que pensam a questão da engenharia, a questão do próprio turismo, a questão, né, da geografia, enfim, de todas as áreas do conhecimento, em se ter uma equipe multidisciplinar para que a gente possa pensar isso. E não se pensar isso só por conta de sediar Olimpíadas, Copa do Mundo, grandes eventos, né? Mas se pensar isso para atender essa população, né? Local, essa população que vive, né? Em poder usufruir desses espaços. Por que não a gente pensar em ter um rio Tietê despoluído para que a população possa usufruir, né? Ali no Sena eles colocam que os peixes retornaram, né? Hoje os peixes vivem, então automaticamente se você tem vida, significa que o rio ele não está poluído. Eu acredito que esse pontapé inicial, né, que a gente tem aí agora na França, de alguma forma ele vai sim reverberar positivamente para os outros países, né? Em pensar estratégias, né? Desde a professora Franciele coloca a questão da gentrificação, né? A gente já sabe, né, que por si só, né, esses espaços eles são a valorização imobiliária, né? Ela acaba acontecendo, né? Mas quem sabe a gente também possa ter uma mudança, né, de pensamento, políticas públicas, enfim, um olhar, né, em relação a isso. Então, né, eu acredito muito, eu sempre sou muito positiva com tudo, sabe, Sidney, né? Eu sempre falo que tudo vai dar certo, né? Porque a gente precisa sim pensar que nós temos estrutura também no nosso país para isso, né? Basta a gente ter vontade, né?
a academia, a universidade, o poder público, enfim, né? Os tomadores de decisão aí para que a gente, de alguma forma, pense isso e coloque isso em prática e mude, né, o pensamento e coloque, de fato, isso em prática. E o bacana, né? E o bacana do debate, que quando a gente traz para o debate, a gente está falando de tecnologia, só que aí a gente tem um fator que são, saindo da cadeia do mesmismo, mas a gente tem profissionais do esporte que, de alguma forma, eles influenciam as pessoas, né? Hoje tem o digital influencer, mas é o digital influencer com uma base legal, porque ele é um digital da sua área esportiva que tem o seu legado. E aí, eu estou falando isso por quê? Porque também a gente dá uma estudadazinha, a gente estuda um pouquinho para vir discutir o tema, né? Aí eu falei assim, e o que isso é de fato positivo? E aí eu vi uma matéria que falava o positivo de tudo isso, que as pessoas que estão lá representando um tipo de esporte, de alguma forma eles têm um número X grande de seguidores, e o que eles viram postar nos seus países de origem, aí faz, de fato, sai desse cenário que é o cenário da França, que é... Então, isso, professora Graziele, é positivo para as nações onde eles estão representados. Por exemplo, nós falamos aqui questão de copo descartável. Hoje você vai no evento, o evento acaba que ele é um horror, porque o campo ele é um campo de copo, de canudo, e na França não vai ter isso. Isso é positivo, vamos? Com certeza, né? Acho que isso é o fator mais positivo que a gente pode, mais não, mas muito positivo que a gente pode verificar dentro desse planejamento, né, do evento. A questão, né, do plástico, né, do plástico zero, né, então todos os descartáveis, né, não sendo utilizados, acho que é muito positivo, não só em relação à sustentabilidade, mas também essa questão do legado que a gente, né, pode comentar, que o evento pode deixar, então servindo, né, de referência, né? E aí voltando para o tema, né, relacionando ao tema do evento, os impactos globais, né? Então, acho que esse legado pode se refletir, né, em um impacto aí global, né, para todos os países, né? Essa questão da utilização, né, dos plásticos, enfim, porque é um fluxo muito grande de lixo gerado, né? Então, essa questão dos resíduos sólidos, né? Então, acaba sendo muito impactado, né? Não, claro, a gente pode falar da dimensão do mega evento, como as Olimpíadas ou Copa do Mundo, mas também até um jogo de futebol realizado no estádio local, ou um show, ou enfim, né? Qualquer outro evento, né, que tenha essa grande geração, né, de resíduos. Então, eu acredito que isso também possa ser, né, um legado, que esses jogos também possam trazer, né, futuramente aí em escala global. Então, eu acredito e espero, né, e torço para que isso aconteça, né. E quando a gente fala também nas Olimpíadas, e a relação, né, com o turismo, eu fiz, né, anteriormente uma provocação um pouco pessimista, né, mas que a gente acaba, né, pensando, mas eu sempre acredito, né, que os impactos, né, negativos acontecem, obviamente, mas que os positivos acabam sempre, né, superando. E quando a gente fala, né, na relação com o turismo, a gente não pode deixar de considerar esse efeito multiplicador, né, que o turismo traz para a economia como um todo, né? Então, refletindo, né, em impactos positivos, né, para a sociedade, né, geral, assim. Então, acho que isso é bem importante também da gente destacar. E aí eu trouxe também alguns dados dos cenários que foram projetados, né, em relação a esse impacto, né, do turismo. Então, no cenário mais pessimista que eles projetaram, né, em relação a esse legado futuro,
seria de 7,7 bilhões, isso em reais, né? Então, 1,4 bilhão de euros. Então, esse cenário mais pessimista, né, ainda traz aí um efeito muito positivo, né, para a economia, né, e sociedade aí como um todo, né, da França. E aí, no cenário mais otimista, a gente tem a questão de 14,9 bilhões, né, de reais, isso, né, trazendo para reais. Então, acho que são cifras, assim, né, muito positivas que podem, né, e com certeza vão, né, desencadear uma série de impactos, né, positivos aí localmente e regionalmente, né. Acho que isso também é uma questão bem importante, né, que a gente pode considerar e deve considerar quando a gente avalia esses mega eventos, né, e eventos como um todo, né, no local. Bacana. E a professora Grazi trouxe um dado muito bacana que é o legado, né? O que a gente aprende com tudo isso? Como é que as empresas de eventos vão se posicionar daqui para frente? Como é que esses players de negócio? Eu acho que a gente tem um momento de reflexão. Refletindo sobre o assunto, o tempo passa. A Olimpíada está chegando e o nosso tempo está acabando. E agora vou ter que voltar para as minhas convidadas. Não pudemos chegar até a França, a vontade deu, né? Pude estar num evento de Olimpíada lá em 98, mas esse ano não vou para as Olimpíadas. Gostaria de agradecer imensamente você, nosso telespectador, nosso aluno, nossos polos de apoio presencial aqui no Brasil e no exterior. Não temos polo aí na França ainda, mas daí próximo nós temos polo no Reino Unido, em Portugal, na Espanha, na Itália. Logo estaremos chegando na França também. Vamos esperar passar a Copa do Mundo, depois temos projetos futuros para a França também. Queria agradecer imensamente as nossas convidadas que estão aqui nos estúdios hoje. Professora Renata, suas considerações finais, por favor. Obrigada, professor Sidney. Quero agradecer à professora Franciele, à professora Graziele, né? Eu acho que contribuiu muito para o debate. Estou curiosa aí para o início das Olimpíadas, justamente para ver, né, sobretudo essa abertura no Rio Sena. Então, serão 160 barcos, mais de 10 mil, né, atletas. Então, é um momento único, né, e que a gente possa, de alguma forma, enquanto profissionais da educação, né, entender tudo isso, perceber tudo isso e, de alguma forma, aplicar e trazer para os nossos estudantes, para a comunidade científica, nossos polos também, o que a gente pode contribuir para melhorar. Então, né, agradeço muito, né, e espero, né, que nos próximos programas aí de competências e empregabilidade, a professora Graziele possa estar conosco, quem sabe um pós, né, Olimpíada, para a gente discutir, então, o que nós trouxemos aqui hoje. Sidney, muito, muito obrigada, como sempre, pela parceria e todos os nossos, né, convidados e quem está nos assistindo. Obrigada. Professora Graziele, antes da sua fala, já vou pegar a fala da Renata. Sim, vamos voltar a fazer um pós-Olimpíada aqui, você já está convidado. Professora Graziele, por favor. Maravilha, gente, vai ser uma alegria estar aqui novamente. E aí a gente faz um saldo, né, desse reflexo com um pouco mais de consistência, né? Por enquanto, a gente fica aqui na torcida, para que esse evento ocorra de uma forma tranquila, né? Refletindo aí a paz e a competitividade positiva que o esporte é capaz de promover, que a imagem turística não só de Paris, mas da França como um todo, se fortaleça ainda mais e que eles tenham um excelente período de competição. Fico na torcida para que o turismo avance ainda mais, né? Não só lá na França, mas no mundo todo. Aquele turismo que a gente gosta, não o predatório de massa, mas aquele turismo que é capaz de movimentar e de desenvolver localmente várias cidades, regiões, a população. É nisso que a gente trabalha e acredita, e a gente ensina, né, Sidney? A gente tenta formar aí o nosso estudante também nessa linha. Quero mais uma vez agradecer, né, a professora Renata, a professora Fran, pela companhia
Sidney, pela condução do programa. Muito obrigada. E fico à disposição, gente, na torcida de uma excelente Olimpíada 24. Professora Franciele. Eu agradeço muito, né, pela oportunidade de estar hoje aqui no programa com você, né, Sidney, com a professora Renata, com a professora Graziele. Então, é um imenso prazer, né, estar aqui com todos vocês discutindo sobre essa temática, né, tão importante, né, agora, neste momento. E fico também na expectativa, né, do que vai acontecer e que torcendo, né, para que, como a professora Graziele comentou, né, que essa imagem turística da França, né, se fortaleça ainda mais, né. Então, eu acho que seria isso. Agradeço imensamente. Bacana. E o legal de tudo isso é que tanto a gente está falando de competências, né? Empregabilidade. A gente pode perceber que esse programa trouxe um cenário que muito bem colocado pelos nossos professores. O que é que nós podemos pegar de positivo e repassar para você, nosso aluno, para esse mundo acadêmico, porque as referências, de fato, é esta responsabilidade do Centro Universitário Uninter. Trazer novidades, ser proativos e, ao mesmo tempo, colaborativo. E torcer para que a nossa equipe brasileira traga muitas, venha para esse momento de vários ganhos com tudo isso e queremos, no número possível da competição, medalhas, né, professor? Então, que de fato a nossa equipe brasileira, boa sorte aos nossos esportistas e toda a comunidade, enfim, as pessoas que estão, a equipe do Brasil voltada nesse evento. Competência e empregabilidade termina aqui, te vejo na próxima semana. Grande abraço.